Bom dia, prezados alunos. É com um renovado prazer que volto ao contato de vocês. Relembro que nós estamos praticamente já a uma ou duas aulas do término do semestre. Já temos lá fixado, inclusive, as datas dos nossas provas finais. E já, então, quase que encerrando este semestre, nós vamos ainda analisar a questão que tratamos na última aula, que corresponde aos contratos internacionais. Ora, pessoal, com certeza, dentre os contratos internacionais de importância, talvez com absoluta garantia, um dos mais importantes é o contrato de compra e venda de mercadorias, o famoso contrato de importação e exportação. Exatamente através deste contrato é que nós vamos sedimentar a aula de hoje, porque o que nós vamos ver é exatamente uma tentativa de esclarecer um pouco ao nível prático as questões relativas às cláusulas essenciais desses contratos. Ou seja, quais são as exigências formais para que estes contratos sejam devidamente aplicados, que esses contratos sejam devidamente negociados e, eventualmente, também ele possa corresponder exatamente à pretensão das partes. Assim sendo, este assunto, então, em pauta, vai ser delimitado inicialmente por noções básicas que são reguladoras do contrato de importação e exportação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, como todos sabem, o contrato internacional de compra e venda de mercadorias, ele, na verdade, é um contrato bastante complexo. Ele regula várias questões envolvendo a transação, o encaminhamento, o transporte, a chegada de produtos entre comprador e vendedor, e, portanto, ele tem que regular, às vezes, num só documento, as condições de venda do negócio, o transporte, o seguro a ser formalizado, os meios de pagamento da aquisição feita, e ainda estabelece, entre as partes, a divisão dos ônus portuários e os custos alfandegários. Evidentemente que nós temos que ter uma concepção, aqui neste caso, de que estes ônus portuários e alfandegários, eles, na verdade, devem ser repartidos entre as partes para que não se torne demasiadamente oneroso aquele contrato. Nós não podemos também desconhecer que nós temos ainda que regulamentar o próprio contrato, preparando documentos, estabelecendo licenças governamentais, dependendo das circunstâncias, e, portanto, esta infinidade de situações que se colocam, eles trazem uma complexidade bastante consistente. Assim que tem se observado que algumas micro e pequenas empresas, e até mesmo algumas de médio porte, têm realizado seus negócios sem a devida proteção contratual. Prática que já antecipadamente referimos, se mostra altamente desconsiderada, se mostra absolutamente desaconselhada, porque incidem neste ajuste vários fatores que dificultam a compreensão do sentido e do alcance da negociação, certo? E, portanto, formular um ajuste internacional de compra e venda sem a devida proteção contratual vão, eventualmente, estabelecer alguns prejuízos em relação a fatos que interagem de uma forma direta em relação à questão vinculada à distância entre as partes, o desconhecimento das leis de um outro Estado com quem se negocia,
a incerteza no que corresponde à entrega dos bens, e entre outras. Neste sentido, e antevendo a grande problemática incidente sobre este tipo de contrato, criou-se em 1980 a chamada Convenção das Nações Unidas para Contratos de Venda Internacional de Mercadorias. Repito, a Convenção das Nações Unidas para Contratos de Venda Internacional de Mercadorias, também conhecida pela sigla em inglês CISG, CISG. Esta é atualmente um dos mais importantes instrumentos de harmonização do comércio internacional. Vejam, o objetivo é harmonizar, é uniformizar, é garantir uma inter-relação negocial, inter-relação contratual que seja paritária, que seja justa para as partes e que facilite sobremaneira a própria complexidade deste tipo de contrato. Ela, aliás, esta própria CISG, essa Convenção das Nações Unidas, ela tem servido, inclusive, como orientação básica por tribunais arbitrais que julgam questões envolvendo estes tipos de contratos mundo afora. Então, é um elemento basilar, básico, o estrutural da própria essência do contrato e de sua formação. Ora, pessoal, esta mesma convenção, não obstante, ela exclui no seu artigo 2º, algumas questões envolvendo vendas que vão se referir a outros tipos a determinados tipos de bens, dentre eles não estão considerados na CISG os bens de uso pessoal, os bens de uso familiar, os bens de uso doméstico, aqueles bens adquiridos por leilão, por execução ou outras formas que são oriundas de disposições de natureza legal. Também não compreendem este tipo de contrato as chamadas ações, participações e investimentos, que são instrumentos negociáveis ou dinheiro, envolvendo ainda a exclusão da compra e venda de barcos, navios, overcrafts ou aeronaves e até mesmo eletricidade. Estes todos estão, portanto, excluídos na forma do artigo 2º da Convenção Internacional. O artigo 3º desta mesma convenção refere que não se aplica ela a contratos em que a parte mais importante, mais preponderante da obrigação da parte fornecedora, certo? Em relação aos bens, consiste em fornecer trabalho ou outros serviços. O artigo busca refinar o conceito no sentido de abordar apenas a venda de bens móveis e tangíveis, excluindo, pois, a venda de direitos, como a venda de patentes e licenças de uso de software. Então, bastante atenção a estes dois itens que são excludentes e que estão considerados nos artigos 2º e no artigo 3º da Convenção das Nações Unidas para contratos de venda internacional de mercadorias. Ok? Bom, nós vamos delimitar aqui conosco a ideia de que os contratos se subdividem em duas básicas fontes. Inicialmente, o ato das negociações contratuais, que é um ato importantíssimo para a boa elaboração de um contrato de compra e venda de mercadorias, certo? Porque este contrato não se corporifica apenas no instrumento final. Ele tem que, em regra, ele tem que envolver todo este processo de negociação.
através, por exemplo, de ofertas escritas, que podem ser consideradas também como parte do acordo final. Então, vejam, nos atos de negociações, estas propostas levadas ao entendimento das partes, ou entre as partes, deve ser considerada parte integrante do acordo final. Cumpre salientar, não obstante, que os termos do negócio nada mais são do que cláusulas comerciais padronizadas, e estas irão fazer parte do contrato. Então, essas nós vamos denominar de termos gerais de um contrato. Os termos gerais da compra e venda internacional constituem-se na chamada cláusula de retenção de título. Segundo, a cláusula de escala de preços. Terceiro, a cláusula de juros. Quarto, a cláusula de força maior. Quinto, a cláusula da escolha da lei aplicável. E sexto, a cláusula de arbitragem. Então, vocês estão concebendo que, a partir da ideia que trazemos a vocês, de que o contrato elenca esta série de movimentos que são indispensáveis quando da proposta, nós estamos vendo uma espécie de recomposição daquilo que nós já analisamos aqui nesse semestre. E que aqui, nestes contratos, tem, então, uma aplicação de cunho estritamente prático para que as partes se orientem. Muito bem. Em primeiro lugar, essas cláusulas gerais devem estabelecer que todos os contratos de compra e venda celebrados estão sujeitos às condições de venda estabelecidas pelo vendedor. Repito, é o vendedor que estabelece as condições de venda. E isto é uma ideia concentrada e que é vigorante e é válida em todo e qualquer contrato de compra e venda mercantil. Ou, reiterando, todos os atos de compra e venda celebrados estão sujeitos às condições propostas, estabelecidas pelo próprio vendedor. O comprador simplesmente adere àquelas propostas realizadas. De outro lado, dentre estas cláusulas ainda, as chamadas cláusulas gerais, nós temos a chamada cláusula de retenção de título. E esta cláusula é de suma importância para o vendedor também, porque nela está estabelecido que a propriedade dos bens é transferida após o pagamento integral do preço. Ou seja, uma condição de retenção de título é exatamente que os bens serão entregues ao comprador apenas e só após o pagamento integral do preço. Também tipifica-se esta cláusula o direito de que o vendedor possa adentrar no estabelecimento do comprador para, eventualmente, na hipótese de que o preço deixou de ser pago, retomar os bens. E é importante esta designação de que, havendo inadimplemento da obrigação, possa o vendedor retomar mano própria, ou seja, por si só, a possibilidade de retomar estes bens se o preço não for pago. De qualquer sorte, estas cláusulas devem ser utilizadas com cautela, pois elas podem contrariar ou depararem-se com outras cláusulas que também regulem a transferência destes bens. Assim como, por exemplo, o Incoterms, que é exatamente um contexto usual
de prática utilizada no comércio internacional e que estabelece exatamente o momento da transferência dos bens. Então, estes incoterms devem estar de acordo com o que foi estabelecido na regra geral, ou seja, que os bens serão transferidos após o pagamento integral do preço e que o vendedor pode adentrar ao estabelecimento do comprador para retomar os bens, no caso de inadimplemento. Além dos incoterms, existem legislações de certos países, normalmente aquelas para os quais serão destinadas as mercadorias, que também têm objeções a serem feitas à cláusula geral. Neste sentido, indispensável fazer um cotejo entre aquilo que está sendo delimitado, aquilo que está sendo estabelecido pelas partes, certo? E exatamente as demais cláusulas que também tratam deste assunto. Indispensável esta coerência contratual entre cláusulas da mesma espécie. Cuidado, portanto, em relação a esta questão. Numa outra etapa, indispensável ainda na constituição de um contrato internacional de compra e venda mercantil, a chamada cláusula de escala de preços. Repito, cláusula de escala de preços. Esta cláusula tem a função de estabelecer que, antes de firmado o contrato pelas partes, as condições comerciais estabelecidas pelo vendedor, como já vimos, podem oscilar de acordo com o mercado ou com os aumentos nos custos de mão de obra e da matéria-prima. A cláusula determinativa de que aquela manifestação de vontade do vendedor seria indispensável no contrato de compra e venda, nós temos que analisar que estas cláusulas podem, no transcurso da execução do contrato, oscilarem por fatores externos, independentemente da vontade das partes. Assim como acontece quando há uma movimentação, uma alteração do mercado, o aumento dos custos da operação, a necessidade de mão de obra, a matéria-prima que subiu de preço, entre outras questões. Então, a cláusula de escala de preço tem exatamente esta função, de delimitar as hipóteses de oscilação dos preços, dentro daquilo que foi ajustado pelo vendedor, certo? Em decorrência de fatores que vão determinar alterações em todas entre as partes, na fórmula da evolução do sistema governamental, inflacionário e etc. Ok? Também considerável é a chamada cláusula sobre juros. Ora, esta cláusula sobre juros visa determinar qual será a taxa de juros que serão aplicadas aos atrasos de pagamento, os juros de mora. Ora, é indispensável que um contrato de compra e venda internacional de mercadorias estabeleça que, no caso de atraso no pagamento da negociação propriamente dita, da aquisição das mercadorias, elas tenham uma intercorrência de valoração pelos juros definidos desde o início do contrato. Aqui é importante ressaltar que, em geral, se adota, nestes casos, a chamada taxa LIBOR, L-I-B-O-R, LIBOR, que significa London Interbank Offered Rate. A taxa LIBOR é
quase que inteiramente aplicadas em contratos internacionais no que tange aos juros que devam ser cobrados por eventual atraso no pagamento. Alguns contratos estabelecem, com base na taxa LIBOR, uma espécie de escala referencial. Por exemplo, os juros a serem cobrados serão constituídos de 3 pontos acima da taxa LIBOR. Esta é uma das circunstâncias, certo? Ou 2 pontos acima da taxa LIBOR, ou etc. Muito bem. Quando se estabelece ainda a aquisição de contratos internacionais de compra e venda, nós temos que considerar a chamada cláusula de force majeure, ou cláusula de força maior. É usual determinar a cláusula pela essa expressão francesa, force majeure, ou seja, força maior. Por quê? Ela, na verdade, é utilizada no jargão do idioma francês pela própria usualidade, pelo costume empregado para referir às partes a indicação da existência da força maior. Esta cláusula, a rigor, retrata casos de não cumprimento do contrato, devido a fatos de força maior, ou decorrentes de força maior. Ou seja, o contrato não pode ser cumprido porque incidiu um fator imprevisível que determinou a impossibilidade de seu cumprimento. As partes, no entanto, deverão decidir se estes eventos ditos extraordinários têm aptidão para gerar o quê? Quais os efeitos? A mera suspensão do contrato. Ou, por exemplo, a execução parcial do contrato. Ou até mesmo a desconstituição completa do contrato. Então, isso tem que estar, pessoal, devidamente considerado dentro de um contrato internacional. Porque se ele silenciar a respeito da força maior, ela poderá ser considerada como, por exemplo, ato de descumprimento pela outra parte. Ora, pessoal, indispensável, portanto, a fixação dessa cláusula. Sem dúvida nenhuma. Em seguimento a esta colocação, nós temos ainda que falar talvez uma das mais importantes regras vinculadas aos contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, a chamada cláusula de escolha da lei aplicável. Repito, cláusula de escolha da lei aplicável. É um ponto vital do contrato, normalmente dos contratos internacionais. O uso da expressão, o mero uso da expressão direito internacional seguirá os ditames do direito internacional ou seguirá os ditames dos costumes do comércio, elas não são referenciadas como uma regra adotável, porque ela na verdade traduz maus resultados para as partes. O que significa? Qual é a extensão da expressão aplica-se a lei vinculada ao direito internacional? De quem? De onde? Como? O mesmo em relação à aplicação de costumes internacionais. Temos que ser mais específicos. A lei aplicável, por exemplo, na questão dos costumes, tem que constar de modo expresso que se trata da lex mercatória, que nós já analisamos. Ok? Muito bem. Então, tentem estabelecer a regra de que deva ser definida a lei aplicável. Veja, a deliberação de colocar uma opção vaga ou mesmo inexistente sobre lei aplicável
pode determinar que o contrato deve ser submetido, então, às regras do direito internacional privado dos países de onde emergem as partes contratantes. E, evidentemente, que quando se fala em regras de direito internacional privado, nós estamos nos referindo à Lex Fori, recordem-se, da Lex Fori desses estados que vão, então, disciplinar, na forma da lei, a aplicação de uma ou de outra em relação àquela que será aplicada ao caso concreto. Sendo como for, para evitar-se incertezas, recomenda-se a escolha, desde logo, da lei que regerá o contrato. Lei essa que não pode se confundir com a lei do foro. Desculpem, com a lei e foro. Eu digo, escolha da lei que regerá o contrato. Não regerá os conflitos envolvendo o contrato propriamente dito, nem a questão da jurisdição vinculada à mesma situação, certo? Vejam que a cláusula de escolha da lei aplicável, na verdade, ela estabelece uma regra vinculativa com o direito internacional privado, e, assim sendo, é uma regra que deva definir ou delimitar, né, que se utilizará na escolha da lei aplicável um método do direito internacional privado através dos elementos de conexão que seriam, eventualmente, adotados por um juiz ou pela parte, de acordo com as suas próprias características. No caso, por exemplo, de adoção da arbitragem, estes litígios podem ser julgados até mesmo, vejam só, a facilitação da arbitragem, de acordo com as leis de outros países que não das partes que integram o contrato de compra e venda internacional de mercadorias. Vejam, eu posso estabelecer um contrato de importação e exportação entre um brasileiro e um polonês. Quando eu estabeleço isso, eu tenho plenas condições de estabelecer que a lei aplicável a esta relação, Brasil-Polônia, seja, por exemplo, a lei norte-americana. Por quê? Porque esta é uma manifestação de vontade vinculada ao princípio da autonomia das partes e que, no sistema arbitral, é plenamente válido. Vejam o que eu estou dizendo, no sistema arbitral. No sistema comum, vinculado, digamos, ao sistema judicial, do poder judiciário, isso não ocorre. Até porque, por exemplo, no Brasil não se adota o princípio da autonomia da vontade. Só se adota o direito de escolha da lei aplicável como manifestação livre das partes, né, no sistema arbitral. Muito bem. O conselho, o mais importante conselho, é que na hora da opção pela lei aplicável, certo? Esta vem a recair sobre a legislação de um dos países parte. Neste caso, se recomenda que se dirija àquele Estado que cumpre, digamos, a obrigação mais característica do contrato. Veja, por exemplo, que no contrato de compra e venda, em regra, prevalece como obrigação mais característica do contrato a lei do país produtor ou vendedor. Circunstância em que se aumentam as chances de obter um provimento jurisdicional
que obriga a cumprir o contrato ou pagar indenizações devidas. Até porque, em regra, os bens do vendedor estão no país de origem. Vejam, então, que a importância fundamental de que na compra e venda internacional deva prevalecer aquela obrigação que é de característica do contrato. Ou seja, as regras vinculadas ao vendedor, ao país vínculo do vendedor, ou mesmo o produtor do produto, porque isso facilita o trânsito jurisdicional na hipótese de intercorrer um conflito, certo? Outra cláusula importantíssima é que nós já vimos analisando nas últimas aulas, e, portanto, aqui está sendo reiterada como cláusula indispensável e indicada para resolver conflitos envolvendo contratos internacionais, é a cláusula de arbitragem. Vocês sabem todas as características da arbitragem, nós fizemos em 2 aulas um apanhado bastante generalizado acerca da arbitragem, e quando se analisa a hipótese de inserir-se a solução das controvérsias pelos Estados através da arbitragem, que seria a forma de solução daqueles conflitos, certo? Exclui-se, evidentemente, o direito de acesso à justiça estatal, exceto na execução de sentença, onde se pode usar o sistema estatal. Por quê? Porque o sistema arbitral não conduz ou não possui um sistema de natureza executório. O sistema arbitral termina com a sentença arbitral, com o laudo arbitral. E se for necessário buscar-se uma fórmula de coerção para a execução da parte que perdeu o embate, evidentemente, isso só poderá ser feito através do Poder Judiciário, que tem, afinal de contas, o poder de polícia para obrigar o cumprimento. Importa referir que a adoção da cláusula arbitral deve ser, a despeito de outras fórmulas, deve ser importante que esta cláusula arbitral seja chamada cláusula cheia. Por que cláusula cheia? Aquela que já vai indicar desde o início quem vai presidir a arbitragem, quem é o árbitro. Em segundo, qual é a lei aplicável nesta relação? Ainda mais, quantos árbitros serão convocados para o julgamento? E quais as regras procedimentais eleitas para formação da instrução probatória? Vejam, a cláusula cheia vai definir, vamos supor um exemplo aí meramente hipotético. As partes em comum acordo resolvem que a solução de seus conflitos será solvida via sistema arbitral ou pela arbitragem. Por outro lado, para efeitos de julgamento e decisão, desde já se nomina a Câmara de Paris para presidir a arbitragem, sendo aplicável a lei de nacionalidade do vendedor. Veja, lei aplicável, acabamos de ver, você pode modulá-la como bem entender. Ou através de um sistema de liberdade, de autonomia da vontade, ou através de um sistema que possa consagrar, eventualmente, a necessidade de intervenção do judiciário, porque a questão é judiciária. Mas se nós estamos falando de arbitragem, evidentemente, é muito importante estabelecer esses pressupostos constitutivos. Então, vejam, além da determinação de aplicação
do sistema arbitral para a solução de controvérsias, nós vamos ainda delimitar quem é que vai presidir a arbitragem, qual é a lei que se aplica à arbitragem, quantos árbitros serão convocados para o julgamento e qual as regras de procedimento que foram eleitas. Vejam, as partes, lá desde o início do contrato, isso é uma cláusula arbitral, já elegeram a forma da solução de suas controvérsias. Por outro lado, a cláusula chamada vazia é proposta sem quaisquer dessas indicações. Fato que pode determinar o risco de recurso à justiça estatal para definir como preencher essas lacunas existentes. O que não se espera dentro do sistema arbitral é que tenhamos que toda vez intervir diante do sistema para pleitear ao judiciário uma solução. A cláusula vazia pode trazer essa dificuldade e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, certo? O que pode ocorrer até mesmo antes de aplicar-se o sistema. Não necessariamente no momento em que o litígio nasceu, mas no momento em que se deram conta de que seria melhor estabelecer, desde logo, o preenchimento de uma cláusula arbitral cheia. 2 pontos, então, a serem analisados. O que é a cláusula arbitral cheia e o que é a cláusula arbitral vazia? Vazia é aquela que só estabelece que o sistema será solvido em suas controvérsias pela arbitragem, ponto final, deixando dúvidas sobre os demais efeitos da utilização do sistema optado. Estes termos todos que nós vimos até agora, são termos que nós vamos chamar de termos essenciais quanto às propostas. Termos essenciais quanto da negociação. São todas indispensáveis serem negociadas pelas partes, porque elas vão interagir com os efetivos direitos e deveres das partes. Não obstante, existem outras cláusulas que são essenciais ao contrato. Essas não podem ser excluídas. Assim, por exemplo, são cláusulas essenciais aquelas que certamente farão parte do contrato em algum momento. Então, ao se analisar as disposições essenciais do contrato, e para o bom andamento deste mesmo contrato e segurança das relações comerciais entre as partes, se deve analisar o quê? O preço e a forma de entrega dos bens. E vamos falar aqui sobre incoterms. Letra B, a forma de pagamento destes bens. C, o prazo de entrega e de recebimento respectivos. Letra D, a escolha do idioma do contrato. Letra E, o atributo de opção pela jurisdição, nacional ou estrangeira. Letra F, uma cláusula de rescisão. Letra G, uma cláusula, se for necessário, de confidencialidade. Letra H, a chamada hardship clause. Hardship, que vamos ver em seguida, certo? E a cláusula I, que é uma cláusula penal, e as garantias de cumprimento efetivo do contrato. E, finalmente, a cláusula denominada de J, que são as formas de comunicação válidas entre as partes. Vejam, todas essas determinações são essenciais e não podem faltar em qualquer contrato internacional. Vamos analisar alguns aspectos relativos a estas cláusulas de natureza diretamente vinculada ao contrato. O preço e forma de entrega. Vejam bem, pessoal, no contrato internacional, o preço e a forma de entrega em geral se fundem.
numa só cláusula. Eis que a prática do comércio internacional padronizou esses procedimentos de entrega dos bens. Ou seja, nós sabemos o preço e sabemos a forma como vai haver a entrega da mercadoria. Aliás, a Câmara de Comércio de Paris, na verdade, já teve a oportunidade de elaborar uma lista destes termos comerciais padrão. Estes termos comerciais padrão nós vamos chamar de Incoterms. Incoterms, T-E-R-M-S, tudo junto. Estes Incoterms, que são, em tese, a lista de termos comerciais padronizados, são largamente utilizados no comércio exterior. O uso dos Incoterms quase que nunca falta num contrato internacional de compra e venda mercantil. Ou seja, este uso é a inclusão de uma cláusula contratual complexa, que estabelece o quê? O que a Incoterms faz? Ela estabelece, faz as obrigações de comprador e do vendedor. Dentre estas, a responsabilidade pela perda da mercadoria. Mais do que isso, o momento de transferência da propriedade vinculada a esta mercadoria. Ainda, a responsabilidade pelo pagamento do frete, pela contratação de seguro e pela expedição da documentação necessária para a formalização do negócio. Certo? Vejam que uma cláusula, preço e forma, ou Incoterms, já vai estabelecer por si só toda esta estrutura que estamos nos referindo. Importante referir que na próxima aula já vamos falar sobre diretamente os Incoterms, talvez fechando o nosso semestre, certo? E, portanto, é bastante interessante que vocês compareçam, porque estes termos internacionais de comércio, os Incoterms, são complexos e devem ser analisados e questionados no momento em que vocês conceberem esta importância. Então, vejam, o uso dos Incoterms também pode determinar qual é o transporte que vai ser usado para enviar as mercadorias. Transporte marítimo, transporte fluvial, transporte aéreo, transporte terrestre. Nós temos que referir isto e, dependendo dos Incoterms, que na verdade são 16, nós vamos usar uma modalidade ou outra de acordo com os termos específicos de cada modalidade de transporte. Reitero, como vamos analisar a questão dos Incoterms na próxima aula, a lista completa destes Incoterms poderá ser encontrada por vocês no site da Câmara Internacional de Comércio. Coloquem lá, Câmara Internacional de Comércio, Incoterms. Com isso, vocês já vão antecipar um pouco a compreensão acerca do Instituto e a importância desse Instituto. Vejam, repito, ela estabelece regras das obrigações entre as partes, ela estabelece a quem compete a perda da mercadoria, de quem é a responsabilidade. Quando se transfere a propriedade definitiva para o comprador, ainda mais, quem é o responsável pelo frete, quem é o responsável pelo seguro e quem é responsável pela extração de documentação. Além de tudo isso, como vimos, a forma de transporte dessas mercadorias. Muito bem, vamos analisar então de uma maneira mais integrada esta questão a partir então da próxima aula. Vamos a outro item das condições essenciais do contrato. Indispensável constar a forma de pagamento.
esta disposição, sem dúvida nenhuma, deve estar clara, incontestável na forma do contrato. E como ela pode ser elaborado? Como é que pode ser elaborado o pagamento? Letra A, transferência bancária direta, à parte. Letra B, remessa direta de documentos. Letra C, cobrança documentária, ou crédito documentário. Né? E, finalmente, a famosa carta de crédito. Estas são as fórmulas de pagamento que se integram dentro do contrato e que devem ser especificadas, dentre estas quais foram adotadas pelas partes. Cada forma de pagamento deve indicar quais os documentos serão exigidos para comprovar o embarque das mercadorias. Veja, dependendo da forma de pagamento, esta deve indicar quais são os documentos que são exigidos para comprovar que realmente as mercadorias foram embarcadas. Até mesmo na hipótese de pagamento antecipado, o que é muito comum nas chamadas cartas de crédito, maiormente porque o sistema bancário adota uma certa rigidez na aceitação dessas chamadas cartas de crédito. Então, ela tem que estar muito bem fundamentada documentalmente. No caso de pagamento parcelado, o prazo e a contagem deste prazo devem ser minudentemente indicados. Certo? Qual é o prazo? São 10 meses? A partir de que dia? E até quando? Ou quando termina? E assim por diante. Assim sendo, o prazo de entrega e recebimento das mercadorias é um ponto muito negligenciado pelas partes. Eles entendendo que com o pagamento se perfectibilizou o ato, não, pessoal. Esta questão, ou este pouco caso, com a questão do prazo de entrega e recebimento das mercadorias, a falta dele poderá gerar perdas irreparáveis para as partes. Porque tratam-se de indicadores fundamentais para a boa execução dos contratos. Na fórmula da Convenção das Nações Unidas sobre Compra e Venda de Mercadorias, a CISG, que referimos no início da aula. Na prática, isto significa que o contrato pode ser declarado não cumprido se o comprador deixar de tomar posse das mercadorias dentro do prazo ajustado. Repito, se você negligenciar a questão do prazo de entrega e de seu recebimento, este contrato pode ser declarado como não cumprido se o comprador não tomar posse das mercadorias dentro do prazo ajustado. E mesmo que o preço esteja pago e as mercadorias já se encontrem no país de destino. Isto também há que ser formalizado. Ocorre que, ainda que os bens estejam devidamente especificados, podem ser rejeitados pelo comprador se entregues com um dia só de atraso. Vejam só que circunstância. Olha o prejuízo irreparável. O comprador, né, não tomou posse dos bens, embora tenha os recebido, mas recebeu com atraso. E este atraso pode determinar a rejeição do próprio contrato. E aí a perda de um eventual grande negócio, certo? Então, não esqueçam, não negligenciem no prazo de entrega e recebimento. Uma outra questão que aparentemente seria subalterna ou acessória é a questão do idioma do contrato. Qual é a língua que vamos utilizar? O grande problema é que, originalmente, quase em todo o mundo hoje, se emprega o sistema
definido pela CISG. Invariavelmente, o idioma utilizado em quase todas as negociações internacionais é o idioma inglês. De qualquer sorte, isso vai depender do país ou países que estiverem negociando a formação deste contrato. É importante estabelecer em que idioma este contrato será formalizado. Olha, esta cláusula, então, vai evitar mal-entendidos por eventuais erros de tradução, principalmente quando os contratos são concluídos em 2 ou mais línguas. Sim, vejam, quando ele por exemplo, nós vamos estabelecer que o idioma a ser aplicado neste contrato é o inglês e o francês. Pronto. As duas estão valendo e nós teríamos que ter um exemplar no idioma inglês e um exemplar no idioma francês. Ocorre que existem, indiscutivelmente, diferenças gramaticais e vocabulárias que podem levar a erros de tradução e que podem determinar uma espécie de diferença entre o que foi designado no contrato em inglês e o que foi designado no contrato em francês. Assim sendo, o ideal é que se estabeleça uma regra comum para evitando-se este tipo de atividade e dificuldade de interpretação do próprio tratado, do próprio contrato, desculpe, certo? Ora, o idioma, então, é uma circunstância muito importante, né, dentro do sistema contratual internacional, porque ele, de fato, vai imprimir no contrato, né, a sua autenticidade em decorrência da própria língua utilizada. Uma outra hipótese tão importante como a opção pela lei aplicável é a escolha da jurisdição. Qual juiz vai julgar? Esta cláusula atributiva da jurisdição vai indicar o quê? Qual é o país a quem competirá julgar litígios derivados de contratos. A cláusula também pode ser indicada sobre qual unidade administrativa deste Estado que terá jurisdição sobre litígio. Então, vamos imaginar, nós estabelecemos a jurisdição de escolha da lei brasileira em relação ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos estabelecendo a unidade administrativa e o país no qual consagra a escolha da jurisdição específica. Quanto mais esclarecidas essas circunstâncias, melhor fica a composição da jurisdição. Não esqueçam, portanto, que a escolha da jurisdição no direito brasileiro está inserida exatamente lá no Código de Processo Civil, que analisamos ainda na primeira parte do programa, certo? É muito importante isso. Podem dar uma relida em relação a este fato. Outra cláusula indispensável à fixação de um contrato. A cláusula de rescisão. Na grande maioria dos contratos, inserem-se cláusulas que prevêem a possibilidade de rescisão unilateral dos pactos. E, se for unilateral, tem que estar expressamente previsto. Seja em caráter normal, sem depender de quaisquer circunstâncias, responsabilidades ou culpas em relação aos casos de contratos por prazo indeterminado, por exemplo. Ou ainda pela intercorrência de eventos. Com a insolvência de uma das partes, o que vai ocorrer? Rescinde-se o contrato? Ou até na hipótese de descumprimento das obrigações contratuais pelas partes? Nós temos que definir, afinal de contas, na cláusula de rescisão,
a que ensejo, de que modo e como esta cláusula de rescisão será operada. Ela será operada independentemente de culpa das partes, que podem, eventualmente, rescindirem de forma unilateral o pacto, isso dificilmente ocorre. Uma outra parte aderente a esse contrato, invariavelmente, não vai aceitar, porque isso vai determinar eventual quebra do negócio. Né? Então, vejam, a rescisão tem que estar vinculada a uma causa motivadora. São eventos extraordinários, né? Como o caso de força maior, que falamos, como a questão da hardship, entre outras, né? Que vamos falar em seguida, e ainda em relação à insolvência de uma das partes, que não tem mais condições de cumprir o contrato, ou, quiçá, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações estabelecidas no contrato. Esta é a cláusula de rescisão. Por outro lado, existe uma cláusula bastante específica, que, em geral, ela é vinculada aos contratos de transferência de tecnologia, onde incidem segredos industriais, segredos de natureza comerciais, dados fundamentais e sigilosos entre as partes. A confidencialidade, geralmente, é adotada por uma cláusula padronizada. Assim que os acordos de confidencialidade protegem as partes contra a publicação dessas informações técnicas, dessas informações administrativas ou mesmo mercadológicas, que sejam do interesse das partes manter a confidência e que venham a ser transmitidas à outra parte durante o prazo contratual. Ora, se eu estou cedendo tecnologia para a sua empresa, eu vou exigir que você, dentro do sistema de tecnologia empregado no meu produto, você mantenha estrita confidencialidade sobre o teor daquilo que vai corroborar, daquilo que vai integrar os segredos vinculados à própria formação daquele produto. Ou seja, estas questões de confidencialidade têm sido bastante utilizadas, normalmente nesses contratos de transferência de tecnologia, em que, por exemplo, um banco brasileiro pleiteia a uma indústria internacional a transferência da sua tecnologia para, por exemplo, para a montagem de um home banking, certo? Estes dados estabelecidos nesta transação, evidentemente, serão transferidos para o comprador. Ocorre que o comprador vai assumir um compromisso de sigilo. E ele é pacificado com a aplicação de multas, de indenizações e valores, às vezes, monstruosos em relação à exigência de manutenção da confidência. Certo? Então, enquanto existe o contrato, enquanto ele está vigorando, esta confidencialidade é que ser amplamente respeitada. Muito bem, finalmente vamos falar agora, já vimos praticamente quase tudo que nos interessava em relação ao assunto, vamos falar da hardship ou hardship clauses. Eu já antecipo a vocês que este material já vai ser encaminhado lá para o Moodle depois, até o final da semana já está em seus poderes, tá? E ali temos todo esse resumo destas questões. As hardship são as chamadas cláusulas de adversidade ou de infortúnio, e elas visam regular modificações das responsabilidades das partes, porque houve mudança no ambiente institucional, político, comercial ou legal do contrato. Houve uma alteração. Por exemplo, o dólar está cotado hoje a R$20. Exagero, óbvio, mas vejam,
Isso é uma mudança fundamental, até um pequeno percentual de aumento já é algo que mexe no contrato. Normalmente, contratos de aquisição de muitos produtos. E isso, invariavelmente, torna o comprador uma pessoa que possa estar sujeita a qualquer momento de ser responsabilizado pelos atos determinados pelo sistema que não são de sua responsabilidade ou nem no seu objetivo. Então, vejam, esta cláusula de hardship prevê o que exatamente a possibilidade da intercorrência destes fatos, repito, políticos, institucionais, comerciais ou legais, e que devem ser, evidentemente, objeto de cautela. Diferentemente da cláusula de força maior, que, como vimos anteriormente, referem-se a mudanças determinando a impossibilidade total ou parcial das partes em manter o contrato, face às mudanças operadas em relação ao fato, né? Diferencia-se, então, a força maior da hardship, porque hardship regula situações em que o cumprimento é possível, dependendo das circunstâncias, mas que a manutenção dos termos do contrato, como foi redigido, torna excessivamente oneroso aquele ajuste, aquela negociação para uma das partes, geralmente o comprador. E isso faz com que ele tenha, diante da incidência de uma hardship, ele tenha plenas condições, certo, de alterar esta estrutura para adaptar o contrato à nova realidade. Vejam que a adoção da cláusula de hardship é estruturalmente recomendada nos contratos em que existe uma chamada execução continuada. Aqueles contratos, por exemplo, de fornecimento de alimentos, que são operados dia a dia e que não tem um prazo final de vigência. Desculpe, pessoal. Isso significa que é um contrato de execução continuada, onde existe muito mais possibilidade da intercorrência de um fato credenciado através de uma hardship que vai mudar a forma de cumprimento do contrato e que vai causar ônus excessivos a uma das partes. Certo, pessoal? Ainda, seguindo nessa mesma esteira, nós vamos falar da cláusula penal e a cláusula de garantia. Vejam quantos detalhezinhos são importantes num contrato internacional. Algumas vezes, é mais viável para as partes receber uma pequena indenização face a uma falha da outra parte, do que simplesmente extinguir o contrato, terminar seus efeitos. Por isso que o estabelecimento de multas contratuais pesadas de nada vale. Normalmente, quando não tem garantia para o seu recebimento. Então, vejam, nós temos que suplementar essa questão, nós temos que exigir a cláusula penal pelo descumprimento, e outra, nós temos que também fomentar a ideia de que ela será paga através do levantamento de uma hipoteca dada sobre tal bem. Essa é a garantia. Ou seja, nós temos fórmulas de execução perfeitamente cabíveis nestas hipóteses. Um momentinho. Bom, último tópico. As formas de comunicação válidas.
Esta cláusula, ela estabelece a forma com que as partes vão se comunicar no transcurso antes ou depois do contrato. Esta cláusula pode ser determinada através da formação ou da transmissão de informações mediante fax, mediante e-mail, mediante WhatsApp. Todas serão perfeitamente válidas. E podem até mesmo alterar algumas cláusulas contratuais de acordo com as negociações procedidas pelas partes nessa troca de correspondências. Algumas formas de comunicação, ao contrário, restringem a comunicação entre as partes apenas e exclusivamente as chamadas cartas registradas, com confirmação de recebimento. É mais um método que, evidentemente, pretende comprovar a incidência de uma comunicação eventual que, eventualmente, tenha que ser comprovada a sua entrega. Hoje, pela validade do e-mail e do WhatsApp, isso aí realmente deve estar caindo por terra. Até porque essas previsões são importantes, porque se nós queremos assegurar maior rigidez, maior garantias nas comunicações entre as partes, na forma da Convenção das Nações Unidas, a CISG, né? Trata-se de um procedimento aceitável e gera obrigações, sim, para as partes. E, portanto, ainda que não tenham sido alteradas contratualmente, esta comunicação imposta por uma das partes e recebida pela outra validamente, elas vão determinar sinteticamente, obrigatoriamente, que aquilo é parte constante do contrato e, portanto, aquilo incide em alteração contratual. Muito bem. Bom, pessoal, hoje, eu acho que isso aí que nós tínhamos que ver hoje. Repito que estes e-mails vão ser devidamente estabelecidos, vão ser entregues a vocês, certo? Estas informações estão lá nos slides, e eu gostaria ainda de informá-los que, como eu já referi anteriormente, na próxima aula vamos falar sobre Incoterms, talvez a última aula do semestre. Eu quero agradecer a presença de todos, pergunto se tem alguma questão a ser feita, alguma dúvida. Fico à disposição. Tudo certo. Tudo certo, Marta. Muito obrigado pela presença. Tudo certo. Tá? Bom fim de semana. Bom fim de semana, professor. Tchau. Tchau.